Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, amigos, vamos dar continuidade aqui ao vídeo que vínhamos fazendo. Tivemos um problema técnico. Nós paramos aqui no artigo 702, parágrafo 4º, bem nesse momento aqui, ó, que eu estou destacando para os senhores. Eu vou até voltar o início do parágrafo para quem eventualmente tenha começado a análise aqui. Eu recomendo que veja o vídeo anterior, tá? No vídeo anterior nós fizemos uma introdução a respeito da ação monitória, com uma tabela, inclusive, geral sobre a ação monitória e, infelizmente, tivemos uma interrupção abrupta. Eu vou fazer, então, a análise do parágrafo desde o início. Vamos a ele. Nesse mesmo prazo, 15 dias, o réu poderá defender-se por meio de embargos, chamado de embargos à ação monitória no Código de 2015. Olha lá embaixo, CPC de 2015, artigo 702. O CPC de 2015 utiliza essa expressão, embargos à ação monitória. Se pagar ou entregar os bens no prazo de 15 dias, vier satisfazer a obrigação, o réu, no Código anterior, estava isento de custas e honorários advocatícios. Veja, no CPC de 2015, somente estará isento de custas processuais e não dos honorários advocatícios, que serão de 5%. Vejam a esse teor o parágrafo 1º do artigo 701. Caso apresente embargos à ação monitória, ficará suspenso o mandado monitório inicialmente deferido e o procedimento seguirá o rito ordinário do processo comum de conhecimento. Artigo 702, parágrafo 4º, como vimos, afirmando. Ao contrário do parágrafo 2º do artigo 1102-C do Código anterior, o CPC de 2015 não determina expressamente que o procedimento seguirá o rito comum, procedimento comum, se o réu apresentar embargos, mas sim que os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Vejam o parágrafo 1º do artigo 702. Para apresentar tais embargos, não se impõe ao réu o ônus de ter o bem penhorado. Não se exige, portanto, garantia do juízo, seja por penhora, depósito ou caução. Artigo 702, caput do CPC de 2015. Na hipótese de o réu não embargar tempestivamente ou ter seus embargos rejeitados, a decisão inicial que havia determinado a expedição do mandado se transformará de pleno direito em título executivo judicial. Artigo 702, parágrafo 8º. A partir daí, o processo prossegue na fase executiva. Esse mesmo parágrafo 8º do 702, seguindo pela fase de cumprimento de sentença. A referência a tal código anterior aí, artigos 475 e AR do código anterior, artigos 523 e seguintes do código atual. A tutela monitória foi criada para aquelas situações em que, embora não exista título executivo, há concretamente forte aparência de que aquele que se afirma credor tenha razão. Por meio do procedimento monitório, busca-se a rápida formação do título executivo, um atalho para a execução, naqueles casos em que, cumulativamente,
a concreta e marcante possibilidade da existência do crédito ou das outras espécies de obrigação, como nós vimos, entrega de coisa, fazer ou não fazer. E, segundo requisito, e o réu regularmente citado não apresenta defesa nenhuma. Esta finalidade essencial da via monitória não deve ser perdida de vista quando se examinam alguns dos seus aspectos mais debatidos. Secundariamente, a tutela monitória no direito brasileiro presta-se também à busca de um rápido cumprimento da obrigação pelo réu. Para isso, previu-se a isenção de custas e honorários. Vejam que no Código atual, honorários foram reduzidos a 5%, em caso de pronto cumprimento do mandado monitório pelo réu. Procura-se, assim, incentivá-lo com essa vantagem a abster-se de levar o processo adiante quando sabe que não tem razão. Serão veiculáveis, por meio de ação monitória, as pretensões relativas ao pagamento de soma em dinheiro e à entrega de bem fungível ou infungível no Código atual, bem como coisa determinada, móvel ou imóvel, bem como obrigação de fazer e não fazer. Aqui está afirmando, excluem-se as prestações referentes a fazer e não fazer e entregas de bens imóveis. Isso é em referente ao Código anterior. No Código atual foram incluídas, como afirmamos há pouco. Vamos, portanto, prosseguir considerando essa hipótese. A prova escrita sem eficácia de título executivo. A prova escrita que o legislador colocou como requisito para a obtenção de tutela monitória é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito, seja do crédito, de qualquer obrigação, qualquer natureza de obrigação pretendida. No CPC de 2015, explicita uma possibilidade que já era extraível da adequada interpretação das regras do CPC atual. Lembro que esse texto foi elaborado quando do período de transição do Código atual para o Código ultrapassado para o Código vigente. Então, quando se fala Código atual, era o Código de 73. A prova oral previamente constituída poderá servir como prova escrita, é a prova documentada. Portanto, parágrafo 1º do artigo 700 do Código de 2015. O magistrado, nessa fase inicial do procedimento monitório, desenvolve um juízo de verossimilhança, em cognição sumária. Procura verificar, com base nos documentos apresentados, se há boa chance de ser verdadeira a versão contida na inicial, para, em caso positivo, e desde que as regras de direito amparem a pretensão fundada em tal versão, proferir decisão determinando a expedição do mandado de cumprimento, mandado monitor. Então, é perfeitamente possível que a prova escrita apresentada seja até mesmo meramente indireta, a comprovação de outras circunstâncias das quais, com base nas máximas da experiência, artigo 375 do Código atual, o juiz pode chegar à razoável suposição da existência do crédito ou de qualquer espécie de obrigação. Os documentos apresentados nem mesmo precisam vir diretamente do réu. Um exemplo presta-se a demonstrar o que ora se afirma. Imagina que A atropelou uma pessoa e a levou ao hospital. Assinou o documento de internação na condição de acompanhante da vítima. Comprometeu-se verbalmente a arcar com as despesas do tratamento da vítima, sem firmar, porém, qualquer tipo de documento nesse sentido. Prestando depoimento na delegacia acerca do acidente, A afirmou textualmente que estava custeando o tratamento hospitalar da vítima. Porém, posteriormente não pagou nada para o hospital. O hospital, então, ajuizou demanda monitória em face de A para cobrar aqueles valores. Narrou que A havia se comprometido a pagar as despesas hospitalares a favor da vítima. Apresentou como prova escrita, conjugadamente, o documento de internação que A assinara como acompanhante do paciente no momento da internação, bem como o termo de declaração que A prestara perante a delegacia de polícia. Nesse caso, estaria plenamente justificado o deferimento da expedição de mandado de cumprimento da obrigação, embora não existisse nenhum documento diretamente proveniente do réu A, o réu da monitória A, reconhecendo a dívida. B. Além disso, a prova escrita apresentada não pode, em si mesma, ter força de título executivo. Sendo a finalidade do processo monitório a geração de um título executivo rapidamente, sumariamente, seu emprego é inútil por aqueles que já detêm tal título. Por isso, a lei expressamente vedou o uso do procedimento monitório nesses casos em que a parte já detém o título executivo. Vejam o artigo 700 caput do CPC atual.
de 2015. Porém, há casos em que, embora o documento apresentado pareça constituir título executivo extrajudicial, existe concreta dúvida acerca de tal eficácia executiva, ou porque existe específico detalhe no título que talvez possa caracterizar um defeito que afete sua validade, exemplo, dúvidas quanto à assinatura das testemunhas, ou porque se trata de documento incluído em uma daquelas categorias que doutrina e jurisprudência discutem intensamente se constitui ou não título executivo. Exemplo, dívida do condominial. Até o Código atual, dívida condominial, acabou de restar dúvida, virou título executivo extrajudicial com base no artigo 784. Em tais situações, desde que haja dúvida concreta e objetiva, o suposto credor pode optar pela via monitória. Não é ele obrigado a ingressar com demanda executiva diante do grande risco de que esta venha a ser rejeitada. Também se inseriam, nesses casos duvidosos, as pretensões de cobrança dos bancos, amparadas em contrato de abertura de crédito de conta corrente. Era controvertido se tal contrato servia de título executivo ou não, porém hoje a questão está pacificada. Nos termos do enunciado de súmula 233 do STJ, tal tipo de documento não é título executivo, nem mesmo quando acompanhado de extrato pormenorizado do débito. Logo, o instrumento de contrato de abertura de crédito e os demonstrativos do débito podem, quando muito, servir de prova escrita para a obtenção da tutela monitória. Nesse sentido, a súmula do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábito para o ajuizamento da ação monitória, enunciado 247 da súmula do STJ. Terceiro ponto, se o documento já teve força de título executivo e não se reveste mais dessa eficácia, pode ele embasar a tutela monitória, desde que sirva para a formação do convencimento do juiz. É o caso, por exemplo, do cheque prescrito. Nesse sentido, o enunciado 299 da súmula do STJ. E, em quarto lugar, de outra parte, o uso da ação monitória será sempre facultativo. Mesmo que a pessoa detenha prova escrita, sem eficácia de título executivo, poderá ela escolher entre esta via, a monitória, e da ação condenatória pelo procedimento comum de conhecimento. Tá certo? Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui para evitar que ele fique demasiadamente extenso. A partir do próximo vídeo nós prosseguiremos pelos elementos que a petição inicial deve conter para que se prossiga o procedimento e a parte possa obter o tal do mandado monitório, e veremos também os embargos que é a defesa no procedimento monitório, tá certo? Então é isso. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.